Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de cálculo. Eu sou o professor Daniel e finalmente vamos iniciar os nossos estudos de cálculo. Passamos algum tempo estudando a parte importantíssima de pré-cálculo e agora finalmente vamos iniciar nossos estudos de cálculo 1. Pessoal, antes de ir ao ponto, antes de iniciarmos efetivamente o nosso estudo, eu gostaria de te convidar para uma pequena linha do tempo que eu fiz para a gente que é da área de exatas, para que a gente possa ter uma noção de tempo, de como foi a evolução até chegar nos nossos dias atuais, que nós utilizamos como engenheiro, como físico, como químico, e também para fazer uma discussão com vocês, para te fazer entender o porquê de tanta dificuldade através dessa linha do tempo que aqui está atrás, porque tanta dificuldade dos alunos quando eles adentram a universidade com a disciplina de cálculo 1, que é uma disciplina simples, mas que ela se torna difícil e eu vou te mostrar o porquê que isso acontece, tudo bem? Vem comigo que eu vou te mostrar agora uma fantástica linha do tempo, um pouco da nossa história dos grandes matemáticos, como surgiu e fazer um breve resumo. Vem cá. Então, eu inicio a minha aula de cálculo te mostrando como é que tudo iniciou, desde as épocas muito passadas dos nossos ancestrais. Então, para te dizer como é que tudo surgiu, eu tenho que voltar aproximadamente a 4.000 anos, isso mesmo, a 4.000 anos antes do nascimento mesmo de Cristo. Então, uma época bem remota, onde basicamente os nossos ancestrais, eles viviam da caça, da pesca e da coleta de alimentos que eram sazonais, ou seja, em determinado período do ano, eles tinham ali um determinado produto. Então, até esse momento, o homem ele se preocupava mais em sobreviver e se alimentar, em saber o que queria comer no outro dia, do que com qualquer outra coisa. Não existia tempo, por exemplo, para a gente usar um pouco a cabeça para pensar um pouco, exercer um pouco a matemática, a filosofia, enfim, parar para filosofar um pouco. Então, até esse momento, aproximadamente 4.000 a.C., não existia, digamos, uma fixação do homem, porque ele tinha que sempre estar se movimentando, sempre ir atrás do seu alimento para sobreviver, de moradia, entre outras coisas. A partir do momento de 4.000 anos em diante, 4.000 anos antes de Cristo, o homem começa a desenvolver muito bem a agricultura, a pesca, e isso tudo leva à geração de comércio. E aí é que está a grande sacada. A partir do momento que o homem começa a produzir alimentos através da agricultura, através de pesca, começa a domesticar animais, ele primeiramente começa a se fixar. E aí começa a sobrar tempo para fazer outras coisas, incluindo o que eu já te falei, trabalhar um pouco a parte mental. E além disso, como havia agora um excedente da produção, poderia haver um comércio. Eu tenho um pouco mais de feijão, você tem um pouco mais de arroz, a gente pode fazer essa troca, ou eu posso vender e assim por diante. Então o comércio por si só, ele chama a matemática para si. É impossível você realizar comércio sem ter a matemática no meio. Então, a partir do momento que o comércio começou a existir, proveniente desse desenvolvimento da agricultura, a matemática ela veio por conseguinte. Foi natural que o homem começasse a pensar nas questões matemáticas para que ele pudesse resolver os problemas ali do dia a dia, das trocas, das quantidades. Então, isso foi importantíssimo. Tudo bem? Então, a partir de 4.000 anos, isso começou a evoluir. E aí, depois chegamos a 3.000 anos antes de Cristo, portanto, 1.000 anos depois aqui, nós começamos, então, a ter um forte desenvolvimento da parte da geometria. Aonde isso? Na região do Egito, ali no norte da África. Então, o Egito ele tinha uma população que era muito ativa, muito desenvolvida para a época, e lá ele já tinha, logicamente, a questão muito definida, tanto da agricultura quanto do comércio, e eles precisariam gerir toda uma área complexa, e começaram, então, a desenvolver bastante matemática, em especial a parte da geometria. A geometria desenvolveu bastante nesse período da existência do Egito. Tudo bem? Depois nós damos um grande salto e vamos para uma época aproximadamente de 600 anos antes de Cristo,
já lá na nossa região da área da Grécia. Muitos pensadores nesse período estavam lá pela Grécia. Eu coloquei aqui alguns nomes, né? Tales de Mileto, Pitágoras, entre outros grandes pensadores que ali viveram. E esses pensadores, filósofos, matemáticos, físicos, eles contribuíram e muito para o desenvolvimento da matemática como um todo. Muitas das questões que nós temos hoje foram pensadas por esses grandes cientistas, né, naquela época, e desenvolveram muito a parte da geometria, a parte da matemática, a parte dos números, né, os números racionais, os números irracionais, por exemplo, foram descobertos nesse período. Então teve um grande desenvolvimento da matemática nesse período aí, precedente ao nascimento de Cristo. Aí depois nós temos aqui o nosso marco zero, que caracteriza pelo nascimento de Cristo. E aí depois disso teve um grande período, um grande vácuo, né? Existiam ciências, mas era muito complicado, porque existia o domínio da igreja, a igreja ela não permitia o livre exercício de cientistas. Então foi um momento bem difícil para a humanidade nesse período após o nascimento de Cristo, né? E a morte dele também. E aí, a época de 1500 é caracterizada por aquele período do Renascimento, né? Pelo próprio nome, já está renascendo, a ciência renasce. Ela estava num bom ritmo aqui, e aí nesse período, por conta de tudo que aconteceu, deu uma parada. Então, por volta de 1500, 1400, ela vem renascendo. A igreja perde um pouco de força, e aí os grupos de cientistas, né, toda aquela parte que estava adormecida, ela começa a vir à tona. E aí em 1500, aproximadamente, começa os estudos dos astros, os físicos estudam muito a questão dos planetas, da órbita da Terra, começa a provar ali que a Terra não é o centro do universo, e sim da galáxia, né? É o Sol, é a Terra que gira em torno do Sol, e tudo isso lá vai levar o desenvolvimento, o estudo desses astros, vai levar ao desenvolvimento da trigonometria, muito desenvolvida. É nesse período aqui que começa a ser estudada a parte do seno, do cosseno, tangente, tá? Lembrando que aqui, em 3.000 anos, foi a geometria. E aqui é o estudo da trigonometria. Agora, a gente está envolvendo não só os catetos, que era a parte da geometria, mas também os ângulos formados entre esses catetos. Aí daí o nome da trigonometria. Tudo bem? E aí, em 1600 para frente, aí tem um grande acelera ainda mais. René Descartes, importantíssimo, né? René Descartes, ele fez a união, por exemplo, entre a álgebra e a geometria. Ele criou o sistema cartesiano, que nós utilizamos até hoje para fazer todo e qualquer gráfico. Então, ele deu muita contribuição. Filósofo e matemático francês René Descartes. Tudo bem? E aí chegamos em 1669, quando começa a descoberta do cálculo. Esse cálculo mesmo que nós vamos estudar aqui, o cálculo 1, foi descoberto lá em 1669 pelo físico e matemático Isaac Newton. Então, para resolver alguns dos problemas que até ali existia, ele olhou para trás, olhou para todo esse pessoal que aqui estava e não encontrou nada que conseguia resolver o seu problema. Então, ele começou a pensar de uma forma diferente e chegou à conclusão que ele poderia fazer a matemática de uma maneira que nunca antes tinha se pensado. Então, em 1669 aproximadamente, ele descobre ou ele elabora, né, o cálculo, que é a base para toda e qualquer área de exatas que hoje nós estudamos. Bom, aí vem uma questão. Você conseguiu acompanhar comigo essa evolução? E aí agora vem uma questão que eu gostaria de discutir com todos vocês. O porquê, primeiramente, de tanta dificuldade dos nossos alunos quando eles adentram a universidade na área de exatas. Vejam bem, o seu conhecimento, até agora, você que acabou de entrar, ele está retido aproximadamente aqui, um pouco depois do descobrimento do Brasil, em 1600. Então, houve um truncamento por algum motivo e você não aprendeu a partir daqui. Então, o seu conhecimento ainda está lá pelo século XVII. Todo o conhecimento que você tem em matemática hoje é um conhecimento que foi acumulado até o século XVII. Não te permitiram até agora passar essa barreira para os nossos dias atuais. Tá certo? Então, é uma discussão que eu trago em relação às diretrizes curriculares impostas
pelos nossos governantes aqui no Brasil. O MEC, em específico, é ele que elabora, ele que diz o que deve ser estudado nas escolas durante o nosso ensino médio e nosso ensino fundamental. Então a crítica que eu faço é em relação justamente a isso. Por que evitar que o nosso aluno já estude isso antes, independentemente de qual área ele vai seguir, mas já antecipar para o nosso aluno o estudo do cálculo e diferencial integral? Não pode ser, nem precisava ser tão profundo, mas só uma introdução, justamente para que vocês agora, nesse momento em que vocês vão começar a aprender o cálculo, não houvesse tanta dificuldade, porque não seria novidade. Tudo bem? Então, só para citar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, praticamente o mundo inteiro, no ensino básico, ensino fundamental e ensino médio, as pessoas estudam, geralmente ali pelo final do ensino médio, no segundo e terceiro ano, o mundo inteiro já estuda cálculo diferencial integral, independentemente da área que ele vai seguir. Então, por exemplo, vou só fazer uma comparação. Quando a gente está estudando, por exemplo, sei lá, física, química, biologia, história, não há essa retenção temporal. Tudo que tiver de mais novo, a gente estuda quando vai fazer o nosso ensino médio, ensino fundamental, e quando vai fazer vestibular. Não teve essa retenção ali no tempo. E a matemática é a única disciplina onde houve essa quebra para os nossos alunos. Não permitiram que vocês estudassem a partir daqui. É como se vocês estivessem ainda vivendo lá no século XVII. E essa é a minha grande crítica. Se nas outras áreas busca sempre ser atualidade, coisas mais novas, descobertas na química, na biologia, então por que no caso da matemática, que já se descobriu tantas outras coisas, dentre as mais importantes o cálculo, por que não foi liberado isso até o momento? Então essa é uma crítica que eu faço. E esse é o motivo pelo qual você, aluno, vai sentir uma pequena dificuldade nesses primeiros meses de aula, quando se deparar com o cálculo, porque é novo para você. Como é novo para você, naturalmente o ser humano ele tem uma dificuldade com tudo aquilo novo. Ele leva um tempo para assimilar, ele leva algum tempo para poder digerir aquilo na cabeça, para poder fazer sentido. Então, se isso fosse estudado lá no ensino médio, logicamente que agora tu não estaria se deparando muito provavelmente com essa minha aula e não teria dificuldade para aprender cálculo. Simplesmente porque existem conceitos que são novos, que inclusive esses conceitos que são estudados aqui de cálculo, que foram elaborados, auxiliam muito na análise de muita coisa que acontece na própria matemática e na própria física. Então, a retenção desse conhecimento de cálculo aqui, por base dos nossos governantes aqui no Brasil, nossos estudos, isso até dificulta mais o estudo porque, por exemplo, há fórmulas de física, da disciplina física, que nem precisaria ser decorada. Você aprenderia uma única fórmula e a partir de conhecimento de cálculo diferencial integral, você já teria condições de deduzir todas as outras fórmulas sem precisar ficar decorando aquele monte de fórmula que eles nos fazem decorar lá no ensino médio. Então essa é uma pequena discussão que eu faço aqui e para também te conscientizar que vai ser sim um pouco difícil justamente porque você ainda não viu. Todas as outras coisas que vão envolver o cálculo, que você já viu, você vai lembrar, eu lembro disso daqui, eu lembro quando vi isso aqui. Então vai ser muito mais fácil. Mas quando chegar nos conceitos que são próprios do cálculo, que foram elaborados aqui por esse senhor, Isaac Newton, aí como é novo você vai ter naturalmente essa dificuldade. Então peço aos senhores que tenham paciência. Infelizmente a nossa educação no Brasil foi estabelecida dessa forma, mas que vocês tenham consciência disso e tenham paciência a partir do momento que for introduzido todos esses novos conceitos para vocês referente à disciplina de cálculo. Tudo bem? Mas eu te garanto que a partir de agora nós vamos abrir esse portal aqui, né? Até então você estava com uma grande muralha desse conhecimento para a questão da matemática e nós vamos tentar abrir esse portal da melhor forma possível para que vocês possam aprender cálculo de uma maneira muito interessante e aplicando a nossa realidade, mostrando onde é que se aplica. Então te convido a partir de agora a vir conosco nessa brilhante jornada que vai ser aprender cálculo, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.